Amém? Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Irmãos, se eu não morrer pregando, não sei como é que eu vou morrer, não. E quando fala que eu vou pregar, eu já fico logo com insônia. Hoje passei o dia todo com a cabeça doendo, chega o estômago tá dando ânsia de vômito. Mas amém, vai dar certo em nome de Jesus. Abra as vossas Bíblias em Lucas 15. O Igor, quando ele leu aqui, eu falei, misericórdia, agora? Mas foi o Senhor confirmando a palavra, né? Que eu não sabia o que eu traria essa noite, mas o Senhor, Ele usa nós como Ele quer falar com a igreja. E quando o Igor abriu nessa palavra que ele leu, eu fiquei feliz porque Deus confirmou no coração aquilo que eu já planejava ministrar aqui nesta noite. Amém? Lucas 15, versículo 11 até o versículo 18, onde a palavra do Senhor diz: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles tinha ao pai, disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhe repartiu os haveres. Passado não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou em um dos cidadãos daquela terra, e a este mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos aos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com o meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Amém? Os irmãos podeis assentar? Quando nós vamos ler esse texto, nós conseguimos tirar vários ensinamentos sobre esse texto. Aqui no primeiro momento a gente vai ver a palavra falando sobre um filho que estava na casa do pai, mas por algum motivo ele não estava satisfeito de estar na casa do pai. A sua insatisfação ela é demonstrada por ele requerer os seus bens antes do tempo. Às vezes a gente vai olhar para esse jovem e a gente vai julgá-lo pela sua ação. Mas esse requerer os bens antes do tempo não acontece só com esse jovem, o filho pródigo, como é citado na palavra do Senhor. Mas muitas das vezes acontece conosco também. Nós queremos aproveitar algo talvez que nós não conhecemos, ou conhecer algo que aos nossos olhos parece maravilhoso, parece que é muito bom. Todos nós passamos por essa fase. A juventude é uma das melhores e piores fases também. Porque na juventude, ao mesmo tempo que nós queremos servir ao Senhor, nós também temos a ansiedade de conhecer o mundo, nós também temos a ansiedade de experimentar coisas novas. Mas nós passamos isso não somente na juventude, mas em todos os círculos da nossa vida. Tem momento que nós conseguimos servir ao Senhor Jesus com muito temor, com muita graça. Aí de repente a gente já acorda querendo experimentar experiências lá fora. E é isso que o filho pródigo fez. Ele pediu ao pai que desse a sua herança por antecedência. Talvez ele olhou para o mundo lá fora e falou: olha, o que eu estou vivendo na casa do pai não é o que eu quero viver no momento. Talvez ele olhou para o mundo lá fora e pensou consigo mesmo: eu pegando essa herança, eu vou conseguir desfrutar da vida. Mas mal sabia ele que desfrutar da vida é estar na casa do pai, que desfrutar da vida é estar juntamente com o pai. Quando você pensar em desfrutar da vida, lembre-se, quando nós estamos na casa do pai, nós não desfrutamos de
de vida pela metade, mas nós desfrutamos de uma vida e vida com abundância. E por mais dificuldade que nós venhamos passar na casa do Pai, a gente vence ela e ainda consegue glorificar ao Senhor Jesus. Mas quando nós estamos desfrutando de algo lá no mundo, lá fora, quando nós passamos por uma dificuldade, o inimigo ele vai colocar na nossa mente que nós somos incapazes de vencer. O inimigo vai colocar na nossa mente que a nossa vida é assim mesmo. O inimigo vai colocar na nossa mente que nós não vamos sair da lama. O inimigo vai lançar sobre nossa face os nossos erros, as nossas imperfeições e vai falar: é isso mesmo, você não vai vencer, você não vai conseguir sair dessa. Mas quando o filho ele aproveita das delícias do mundo, como a gente conhece, que não tem nada de delícia, que no primeiro momento é delicioso, mas depois a amargura é quase que eterna. Mas aquele filho, quando ele percebe que ele errou, ele fala assim: olha, eu pensei que eu estava desfrutando de algo bom, mas eu vou me achegar ao meu pai, porque lá na casa do meu pai até aqueles que trabalham para o meu pai comem bem, e eu estou comendo aqui junto com os porcos, eu estou comendo a imundícia do mundo, e eu não quero isso. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou chegar ao meu pai e vou me arrepender e falar: olha, pai, eu pequei contra ti, e eu reconheço que eu não sou digno de estar diante de ti. Aleluia! Glória! Por outro lado, a gente, quando lê essa história, a gente consegue acusar apenas o filho que saiu da casa do pai. Mas eu estava lendo com mais profundidade esse texto hoje, e a gente vai ver que esse filho que saiu da casa do pai era o filho mais novo. Ou seja, naquela época o filho mais novo ganharia apenas uma parte da herança do pai após a morte, e que o filho mais velho herdaria a maior parte da herança do pai, porque ele estaria responsável pela casa do pai, pela casa da família. Mas quando a gente vai ver, a gente vai olhar o filho mais velho questionando ao pai. Ele questiona, fala: o que está acontecendo aí que eu estou ouvindo um som? Aí alguém vai e fala assim para ele: olha, o seu pai está feliz, o seu pai está dando uma festa hoje, porque o seu irmão voltou com saúde para a casa de volta. Quando, irmãos, eu vejo o texto falando que ele voltou com saúde, eu entendo o pai falando assim: olha, foi para o mundo, mas ainda tem vida para caminhar. Foi para o mundo, mas ainda tem vida para lutar. Foi para o mundo, mas ainda tem vida para ganhar o reino dos céus. E quando a gente vai olhar para o filho que não saiu da casa, mas para o filho que continuou, a gente vai ver um filho interesseiro. Aí a gente vai pensar: mas como assim interesseiro? Sabe por que esse filho ele é interesseiro? Vou ler aqui para vocês que a gente vai entender melhor. Ele vai falar assim: ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava a aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe: que era aquilo? E ele informou: veio teu irmão e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. O filho mais velho se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo, mas ele respondeu a seu pai: há tantos anos que eu te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vocês sabiam que nem sempre estar na casa do Pai significa que nós estamos verdadeiramente convertidos? Sabe por quê? Porque eu venho, graças a Deus, eu venho de uma família cristã. A família da minha mãe são todos cristãos. Tem cantores, pregadores, tocadores, missionários, pastores. E os que não estão na igreja é porque está desviado por algum motivo.
Eu venho de um berço cristão, mas se eu não tivesse feito uma escolha de servir ao Senhor Jesus, eu não estaria aqui, porque servir ao Senhor Jesus é uma escolha. Verdadeiramente, quando nós vamos falar da salvação, a salvação ela é de fato individual. O exemplo de alguém pode trazer para a minha natureza humana o olhar de querer seguir, mas não pode me levar à salvação. A minha escolha todos os dias, diariamente, que vai me levar a alcançar a vida eterna. Então eu tenho que escolher ir para o céu hoje, e amanhã quando eu acordar eu tenho que escolher ir para o céu novamente, porque ao acordar, ao sair a porta fora, eu corro o risco de desviar da presença do Senhor Jesus. Por isso aqui dentro eu tenho que escolher servir a Cristo. Quando sair lá fora eu tenho que escolher servir a Cristo. Quando eu estiver lá na minha casa eu tenho que escolher servir a Cristo. Quando eu estiver no meu trabalho eu tenho que escolher servir a Cristo. Porque a nossa escolha ela precisa ser diária, ela precisa ser todos os dias. E quando a gente vai olhar para o filho mais velho que permaneceu na casa, ele indignado com o pai, ele vai falar assim: pai, eu te sirvo há tanto tempo, eu nunca saí da tua presença, eu te obedeço há tanto tempo, e por que o Senhor nunca foi capaz de me dar um novilho para me curtir com os meus amigos? Aí o pai vai falar uma coisa tão interessante. O pai vai falar assim: olha meu filho, o teu irmão saiu e eu estou alegre porque ele está de volta. O teu irmão estava morto, mas a partir de hoje ele está com vida, porque ele reconheceu o seu caminho errado, se arrependeu e veio de encontro à casa do pai. Aí sabe o que é mais interessante quando a gente vai olhar essa palavra? O pai ainda vai falar assim para o filho: olha meu filho, você está comigo, você está dentro da casa, tudo que eu tenho é teu, olha ao teu redor, tudo aqui é teu, essa herança é tua, essa herança que é tua não há motivo para ela ser cobrada. O filho estava cobrando uma herança que já era dele. Quando eu vejo a palavra falando sobre isso, eu vejo o Senhor falando assim: meu filho, desfruta, tu não está desfrutando das delícias da presença do Pai. Irmãos, nós estamos dentro da casa, mas não estamos conseguindo desfrutar das delícias do Pai. Nós estamos servindo ao Senhor dentro da casa, mas nós não estamos desfrutando da nossa herança. O Pai está falando para nós hoje: você já está dentro da casa, eu já te dei uma herança, então agora olha o que você já tem e comece a desfrutar da herança, comece a desfrutar de uma vida plena, comece a desfrutar daquilo que eu já te dei. Eu vejo o pai falando para aquele filho: por que você está brigando por algo que já é teu? Larga de ser besta e adora, larga de bobeira e de ciúme, glorifica. Vamos festejar junto comigo e glorifica o Senhor, porque a herança hoje já foi conquistada. Muitas das vezes nós queremos colocar o Senhor contra a parede, falar: Senhor, porque o Senhor não me dá isso? Senhor, porque o Senhor fez isso na vida de fulano, e porque o Senhor não fez isso na minha vida? Mas o Pai está falando assim: olha, a minha alegria é com aquele que saiu. Sabe o que é? A alma dele não foi vendida para o inferno, mas ela foi recuperada pelo arrependimento. Aí o Senhor está falando para nós que estamos aqui dentro, os filhos mais velhos: você não saiu, mas te esforça para desfrutar das delícias da casa do Pai, antes que a tua visão te faça
Senhor Jesus. Quando a palavra vai falar que ao encontrar novamente o seu filho, o pai vem com tanta alegria e ele dá àquele filho uma roupa nova. Ele dá àquele filho um novo anel, o significado de uma nova aliança. Quando eu vejo na palavra falando que ele deu ao filho roupas novas, uma nova sandália, eu entendo que o anel foi uma nova aliança, um sinônimo de respeito por uma história que ele abandonou, mas por algo que queria começar agora novamente. A roupa velha estava sendo trocada por novas vestiduras. A sandália, quando eu vejo falar sobre a sandália que ele calçou, eu vejo o Senhor falando assim: a partir de agora, até os teus pés serão guiados pela presença de uma nova escolha. A partir de agora, até os teus pés pisarão onde o Senhor te levar. A partir de agora, quando você olhar para a sua mão, você vai se lembrar da nova aliança. Quando você olhar para as suas vestes, você vai se lembrar que você foi lavado e remido pelo sangue de Jesus. Quando você olhar para os seus pés, você vai pensar duas vezes em pisar em um lugar que o Senhor não santificou para ti. E quando a gente vai olhar para essa palavra, aqui no versículo 31, o pai vai falar: então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo. Tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nós regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Quantos de nós, irmãos, estamos mortos e precisamos reviver? Quantos de nós estamos perdidos e precisamos ser achados? Quantos de nós, muitas das vezes, nos perdemos em meio da caminhada e o Senhor precisa nos encontrar novamente? Quantos de nós, irmão, muitas das vezes desviamos os nossos pensamentos do caminho do Senhor, mas enquanto nós estivermos vida, ainda há uma esperança. O Senhor nos olha todos os dias com um olhar de misericórdia e compaixão, porque se não fosse a misericórdia dele, nós não estaríamos aqui não, irmão. E o dia que nós olhar para o Senhor e falar: Senhor, escreve na minha vida uma nova história hoje, pode ter certeza que o Senhor vai se reunir com os anjos e falar: olha, está vendo o meu servo lá? Hoje ele está formando uma nova aliança. Escreve, vai escrevendo aí, porque eis aí um tempo novo, porque eis aí uma nova história. E não adianta o homem querer questionar, porque para nós ir para o céu, se precisar escrever a nossa história mais de 20 vezes, o Senhor vai escrever, porque Ele tem amor à minha e à tua alma. Ele tem amor àquilo a qual nós muitas das vezes não conseguimos zelar. O Senhor zela pela nossa vida, o Senhor zela pela nossa alma, e o Senhor zela pela nossa aliança com Ele. E nós precisamos, irmãos, ter essa aliança com o Senhor Jesus todos os dias, todos os momentos da nossa vida. Nós precisamos refazer a nossa aliança. Nós precisamos refazer os nossos passos. Primeiro a gente encontra um jovem que quer curtir a vida. Depois esse jovem gasta esse dinheiro e ele percebe que errou no seu caminho. E quantos não tiveram a oportunidade de retroceder e se arrepender? Não foi por falta de oportunidade, foi por falta de renúncia. Muitas das vezes nós estamos em um momento da nossa vida a qual nós não conseguimos renunciar, a qual nós não conseguimos nos converter verdadeiramente. Você sabia que mesmo estando dentro da igreja, tem momento que nós precisamos aceitar Jesus novamente? Porque nem sempre nós estamos 100%. Nem sempre nós estamos crente tinindo de bênção, não, irmãos. Tem hora que é preciso o Senhor jogar um fogo do Espírito na nossa vida para ver se acontece alguma coisa. Então nós hoje temos a oportunidade de renunciar. Não pense nós que só quem está no mundo tem que alcançar a salvação, não.
Mas nós que estamos dentro da igreja, temos que ter cuidado para que naquele dia não venha haver surpresa. Ué, e fulano foi e eu fiquei? Por quê? Aí o Senhor vai nos responder: porque você teve a oportunidade, achou que já era santificado demais e não lutou para ser salvo. Então, assim como o filho mais velho, ele, através desse acontecimento do seu irmão, eu penso, irmão, que se ele não abrir o olho ali, nunca mais ele ia abrir. Porque isso foi um grande exemplo para que o filho que estava dentro da casa, que não saiu da casa, se renovasse com a presença do pai e começasse a ter intimidade com o pai. Porque muitas das vezes nós estamos dentro da casa, mas nós não conseguimos ter intimidade com o pai. Isso é tanto que o filho, ele estava longe e ele nem sabia que na sua casa ia ter uma festa. Isso nos demonstra uma falta de intimidade com o pai. Aleluia! Porque quando nós temos intimidade com o pai, nós estamos conectados nos assuntos. Quando nós temos intimidade com o pai, nós estamos conectados com os acontecimentos. Quando nós temos intimidade com o pai, ele não precisa falar mais de uma vez. Ao tocar do nosso coração, a gente fala: essa voz eu conheço, essa voz é a voz do meu pai e eu não a confundo com nenhuma outra. Mas quando nós estamos com os ouvidos longe do pai, nós demoramos a reconhecer quem fala conosco. Então que nós possamos, irmãos, nessa noite, tirar um momento de reflexão das nossas vidas. Será que tipo de filho nós estamos sendo? Será que nós somos o filho pródigo que quer ir lá no mundo, experimentar algumas coisas? Será que a nossa mente está dividida? Ou será que nós somos o filho que está na casa do pai, mas não tem intimidade com o pai? Ou será que nós somos os filhos que ainda não conseguimos desfrutar da herança da casa do pai? Eu não estou falando, irmãos, de heranças financeiras, não. Porque essa herança, se a gente pegar hoje, amanhã a gente paga um monte de conta e ela acaba. Mas eu estou falando de uma herança espiritual.